Daniela. Oh, meu Deus, começou? O que está acontecendo? Ó, entrando de costa, entrando de costa. Coloquei o computador. Boa noite. Hoje, nossa, antepenúltima aula, sim, para acabar as aulas do ano letivo, eu olho para vocês e, na verdade, olho para esta câmera do meu celular e falo, boa noite. Vamos começar, então, a nossa aula. Eu daqui, vocês daí, heróis da resistência, todo mundo aqui, ó. 28 semanas de pump, de física, é os guri, não tem jeito. Vamos embora. Eu quero todo mundo hoje dando aquele gás final, tá? Eu sei que ninguém mais está afim. Ninguém mais está afim. Mas não é mais questão de estar afim. É questão de vir com ódio. É questão de vir com raiva. É questão de vir com desgosto, com tudo que você tem. Só tem que vir. Vambora, vambora, vambora. Reta final, hein, galera? Hoje eu vou fazer uma revisão do que eu falei na semana passada. Eu não sei se vocês lembram, mas semana passada eu dei 2 aulas na falta de uma. Vocês ficaram de saco cheio de mim, ninguém mais aguenta me ver. Mas hoje aqui, ó, vocês vão ter que me ver de novo, rapazes. Então vamos lá. Hoje, peraí. Achei que tinha alguém me ligando. Não tem. Então vamos lá. Ó, vou revisar com vocês o primeiro conceito. Peraí, rapidão. Achei que tinha algum vizinho batendo na porta, mas não tem, tá bom? Vamos lá. Ó, o primeiro conceito que eu quero revisar com vocês é quantidade de movimento. Tá bom? Galera, negócio é o seguinte. Quantidade de movimento, então, eu já falei para vocês, já é para todo mundo estar sabendo, tá? Já é para todo mundo estar sabendo que quantidade de movimento é algo que o corpo tem. É como se fosse massa. Um corpo, ele tem massa, tá bom? Quantidade de movimento é algo que o corpo tem. Isso não significa que ele não possa transferir quantidade de movimento para outro corpo. Assim como, se o corpo tem uma determinada energia mecânica, e aí eu vou lembrar vocês das outras aulas, não significa que ele não possa transferir energia mecânica para outro corpo. Nossa, eu vou fazer uma coisa que é revolucionária. Ah, não, não vai dar. Bom, eu ia colocar o notebook aqui atrás, vai ficar fantástico. Bom, voltando. Quantidade de movimento, então. Se eu tenho um corpo aqui, tá? Um corpo, eu pego. E esse corpo, ele tem 2 coisas. Ele só precisa ter 2 coisas para ele ter uma quantidade de movimento. Ele tem uma velocidade V e ele tem uma massa M. Então, se eu tenho um corpo que está se movendo, tá? E aí, vamos lá. Primeira lei de Newton. Se ele está se movendo com uma velocidade v e se ele não tem nenhuma força agindo sobre ele, ele vai manter essa velocidade v para sempre. Revisando aí, primeira lei de Newton, hein? Lei da inércia. Bora para os vestibulos. Beleza? Então, se o corpo tem uma massa m e uma velocidade v, ele tem uma propriedade. Ele tem uma coisa que se chama quantidade de movimento, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem. E eu dou a letra Q para isso, e eu chamo de M vezes V, tá bom? M vezes V. Isso aqui é se for só o valor, é se for quantidade de movimento como um escalar. Pode não ser um escalar, tá bom? Eu posso definir quantidade de movimento também como se fosse um vetor, tá bom? Por quê, gente? Porque prestem atenção. Velocidade é um vetor. Aqui o vetor velocidade. Ele tá aqui, ó. Eu posso desenhar ele para vocês, tá? Então, se velocidade é um vetor, e massa é sempre escalar, Heitor, por que massa é escalar? Isso talvez vocês não saibam. Quem já é mais fera na física talvez saiba. Massa é um escalar por quê? Massa só tem intensidade. Massa não tem direção e nem sentido. Um corpo tem 2 quilos e não faz sentido falar em que direção, em que sentido. Então, a massa não é algo vetorial. Todo mundo entendeu? A massa é algo escalar. E assim como a massa, existem outras propriedades, outras dimensões que são escalares. A massa é uma delas. Todo mundo entendeu por que a massa é um escalar? A massa é um escalar porque não faz sentido falar direção e sentido. Um vetor, por definição, tem intensidade, direção e sentido. Beleza?
Se eu falo que o corpo tem 2 kg de massa, isso basta. Eu já tenho toda a informação que eu preciso. Se eu falar que um corpo tem 2 metros por segundo de velocidade, falta eu falar para onde, em que direção, em que sentido. Por isso que a velocidade é um vetor, porque eu preciso de mais informação para definir bem essa grandeza física. Voltando agora para a fórmula aqui, tá bom? Vamos embora. Então, eu falei para vocês que a velocidade pode ser definida como um vetor e que a massa é sempre um escalar. Um vetor vezes um escalar dá necessariamente um vetor, tá bom? Um vetor, tá? Heitor, para onde que vai ser a direção e o sentido desse vetor quantidade de movimento? Galera, presta atenção. A velocidade é um vetor que está para cá, tá? E a massa é sempre algo positivo. A massa nunca é zero e a massa nunca é negativa, tá bom? Heitor, por que você está falando isso? Se isso aqui fosse zero, ia ser zero vezes o vetor velocidade, o vetor quantidade de movimento, ia ser nulo. Então não ia ter vetor, tá? E se isso aqui fosse negativo, eu ia pegar esse vetor velocidade e vamos lá relembrar, vamos voltar lá na revisão. Se eu pego um vetor e multiplico por algo negativo, eu pego ele e inverto o sentido dele. E aí o vetor quantidade de movimento ia estar para cá. Só que isso não faz o menor sentido, porque massa nunca é negativa. A massa sempre vai ser positiva. Então o vetor quantidade de movimento sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Tá? Ele não vai ter o mesmo tamanho. E isso vai depender do tamanho da massa, tá bom? Tá? Mas ele sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, tá bom? Os dois aqui são paralelos, beleza? Galera, alguma dúvida em relação à quantidade de movimento? Sim, não? Print, por favor. Beleza, eu vi que a galera já mandou não, aí a galera está afiada. Se alguém tiver, vai mandando aí, tá bom? Que eu volto e respondo, beleza? Vamos acelerar que hoje tem bastante coisa que eu quero falar para vocês, tá? Então vamos lá. Galera, vamos falar agora de outra coisa que eu preciso revisar com vocês, que é impulso, tá? Então, eu estava falando para vocês de quantidade de movimento como uma coisa que o corpo possui, tá? O impulso, ele nunca vai ser algo que um corpo possui, tá? O impulso, ele sempre vai ser algo ou que o corpo recebeu ou que o corpo exerceu. Heitor, como assim? Imagina que eu tenho dinheiro. Eu tenho R$ 500 na minha conta, tá? Esses R$ 500 que eu tenho na minha conta são como se fosse a minha quantidade de movimento, tá? Então, eu chamo isso de saldo. No fim das contas, é dinheiro? É, tá bom? É dinheiro, tá? Agora, vamos supor que eu receba um Pix, tá bom? Um Pix. Olha, o Pix, ou eu pago um Pix, ou eu recebo um Pix. Então, vamos supor que eu receba um Pix de R$ 100. Percebe que eu não posso falar que eu recebi um saldo de R$ 100? Não faz sentido eu falar que eu recebi um saldo de R$ 100, porque o saldo é uma coisa que eu tenho. O Pix é uma coisa que eu recebi. Ah, Heitor, mas tudo é dinheiro. Óbvio que tudo é dinheiro. Ninguém está falando aqui que não é dinheiro, tá? O que eu estou falando é saldo é uma coisa que você tem, é uma coisa que é própria sua. O Pix é algo que denota transferência, tá bom? Algo que passa de um para o outro. Deu para entender essa analogia? Isso aí eu sempre gosto de fazer analogia com dinheiro, porque é uma coisa que, né, tem sempre muito a ver. Deu para entender, galera, essa analogia? Então, o impulso ele é como se fosse o Pix da física, tá? Por quê? Sempre lembra disso, o impulso é o Pix da física. Por quê? Ou eu vou pagar o Pix, ou seja, ou eu vou exercer o impulso, ou eu vou receber o Pix. Eu vou receber o impulso, tá bom? E, Heitor, por meio de que eu exerço ou recebo esse Pix? Por meio da força, tá? Por meio de uma força. Então, impulso é a força vezes o tempo pelo qual essa força age, tá bom? Tá bom? E a unidade disso aqui é a mesma coisa que a unidade de quantidade de movimento, tá bom? Beleza? Por quê? Vamos pensar. Impulso é M vezes A, que é a força vezes ΔT, tá? A força, se ela for constante, ela é igual a M vezes A. Então fica M vezes A vezes ΔT, que já estava aqui. Ó, se eu pego aqui M vezes A, perdão,
A vezes ΔT? Alguém me fala aí o que é A vezes ΔT? O que é A vezes ΔT? Lá de trás, lá de cinemática. O que é a aceleração vezes a variação do tempo? V. Yasmin, não é só V. Veja bem, se eu estou multiplicando A por ΔT, o resultado que eu vou ter é ΔV. M vezes ΔV. Tá? M vezes ΔV. Tá bom? E aí eu vou provar para vocês que o impulso ele é a transferência de quantidade de movimento. Tá? A vezes ΔT é ΔV. Por quê? Porque eu falei para vocês lá atrás que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, se eu passo o delta... Opa, caí na área sombria da minha luz. Eu falei para vocês lá atrás que A é ΔV sobre ΔT. Tá? E aí eu posso passar o ΔT multiplicando aqui e vai ficar que ΔV é A vezes ΔT, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu provei para vocês que o impulso, então, é M vezes ΔV. Mas, Heitor, veja bem, o impulso, então, é M vezes ΔV. Pergunta para vocês, vamos lá, vocês estão afiados. O que é delta na física? Delta significa o que na física? Variação. Fala mais, fala mais. Variação do quê? Como que eu calculo variação? São três palavras que eu preciso. Exato, Andresa, final menos inicial. Andresa, Ana Júlia, Yuri, todo mundo acertou. Variação, galera, também tá certo. Vocês também acertaram, tá bom? Ninguém tá errado nisso aí, tá? Vocês todos acertaram. Eu só tô pedindo final menos inicial porque, vem cá comigo, é exatamente o que eu vou pôr aqui agora, ó. Por quê, galera? Eu vou pôr aqui para vocês que o impulso, ele vai ser igual a m vezes ΔV, então, vocês concordam comigo que vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial? Sim, Heitor, sim. Vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Isso aqui é ΔV. E aí, olha só o que eu vou fazer agora, galera. Eu vou fazer a distribuição do M aqui, ó. Eu vou multiplicar distribuindo. Então, eu vou fazer M vezes V final menos M vezes V inicial, tá? Então, ó, o impulso vai ser M V final menos M V inicial. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção no que acabou de aparecer aqui. M vezes V final é, por definição, o impulso final. M vezes V inicial é, por definição, o impulso inicial. Logo, isso aqui, eu falo que o impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Todo mundo sacou até aqui? Todo mundo sacou até aqui? Beleza. Ué, vocês falaram para mim que final menos inicial é delta. Então, galera, acabou. Então, o impulso, para mim, ele é delta Q. É a variação da quantidade de movimento. Tá bom? Ah, olha só, foi o que eu acabei de falar. O que é o Pix? Vamos supor, eu pego a minha conta, chega uma hora que eu vejo, ela tem R$ 500. Aí meu amigo fala, vou te mandar um Pix, tá? Só que eu não vou te contar quanto que eu te mandei nesse Pix, tá? Como que eu vou descobrir o quanto que eu recebi nesse Pix? Ué, é fácil. Eu pego o quanto que tinha na minha conta antes, vamos supor, R$ 500, tá? Aí ele fala, mandei. Aí você abre sua conta e tem R$ 600, que é a quantidade final de dinheiro na sua conta. Ué, para descobrir quanto que foi o Pix, você faz o saldo final menos o saldo inicial. A variação do saldo seu é o Pix. Então, a variação da quantidade de movimento, que é o que o corpo tem, foi o tanto que ele recebeu. Todo mundo entendeu? Ah, Heitor, mas vai ter unidade de dinheiro. Eu sei, galera, vai ter a mesma unidade do saldo, só que são coisas diferentes. Então, por isso que a quantidade de movimento é diferente do impulso. Impulso é transmissão de alguma coisa. A quantidade de movimento é aquilo que o corpo tem. E tem mais, presta atenção. Imagina agora que eu vou fazer um Pix, mas por algum motivo muito louco, eu tenho amnésia, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha conta, vou printar. Printei antes, eu tinha R$ 500, tá? Aí eu fiz um Pix, me esqueci. Quanto será que eu fiz de Pix? Aí, o meu Pix inicial era de 500. O meu Pix final, na hora que eu fui ver, eu tinha R$ 300 na conta, tá? 300 é o final. Então, presta atenção.
Se eu fiz um Pix para alguém, a minha variação de saldo é negativa, não é? Porque vai dar 300 final, que é o que eu acabei, menos 500, que é o inicial, que é a quantidade de dinheiro que eu tinha antes, vai dar menos 200, tá? Então, eu vou falar que, veja bem, eu fiz um Pix de R$ 200, só que fisicamente, matematicamente, eu expresso isso como se eu tivesse recebido um Pix de menos R$ 200. Então, alguém veio com um presente de grego para mim e me mandou um Pix de menos R$ 200. É a mesma coisa de eu ter enviado um Pix de R$ 200. Porque, no final, a minha conta tinha R$ 200 a menos do que eu tinha antes. Todo mundo entendeu? Heitor, por que você está falando isso? Se um corpo exerce força em outro corpo, se eu empurro um outro corpo, eu vou perder quantidade de movimento. Então, minha quantidade de movimento final vai ser menor do que minha quantidade de movimento inicial. Logo, a minha variação de quantidade de movimento vai ser negativa. E o meu impulso vai ser negativo. Isso significa que eu exerci impulso em algum corpo. Todo mundo entendeu a brisa? Todo mundo entendeu? Sim, não? Beleza. Vamos seguindo nessa brisa. Última coisa que eu quero falar para vocês, galera. Vamos pensar então que tem um corpo, tá? Tem um corpo aqui. E esse corpo, ele recebe essa força, tá? Por um determinado período de tempo, tá? Tá? Ó, isso aqui está em escalar, né? Vamos esquecer tudo que está aqui para baixo. Eu quero só essa aqui, ó. I é igual a F vezes ΔT, tá? Isso aqui está em escalar, porque eu quero saber só a intensidade do impulso. Mas presta atenção, mesma coisa que aconteceu antes. F é vetorial. F é um vetor, tá? E tempo? Tempo é outra coisa que é sempre escalar. Se eu falo que um evento durou 3 segundos, não tem direção, não tem sentido. Durou 3 segundos. O tempo passa igual para todo mundo. O tempo é uma coisa unidimensional. Não existe unidimensional e unidirecional. Não existe outra direção do tempo, tá? Todas as dimensões espaciais têm duas possibilidades, tá? Para frente e para trás, para um lado e para o outro, exceto o tempo. Tá? Isso é, inclusive, uma das coisas mais profundas na física. Por que, que o tempo só anda para frente? Tá? No limite da velocidade, no limite das leis da física, você consegue parar o tempo. Tá? Mas você nunca consegue voltar atrás do tempo. Então, o tempo é uma coisa escalar. Porque se eu falo que passaram 3 segundos, é óbvio que passaram 3 segundos para frente. Nunca vai se passar 3 segundos para trás. Se um dia a gente descobrir, olha só que brisa, se um dia a gente descobrir que o tempo pode ser voltado para trás, então o tempo vira um vetor. Porque aí eu falei, demorou 3 segundos. Para frente ou para trás? E aí a direção precisa ser falada. Perdão, o sentido precisa ser falado. E aí o tempo vira um vetor. E é nessa brisa que eu falo. Se o tempo é um escalar, eu falei para vocês que um vetor vezes algo escalar dá um vetor. Então, obviamente, que o impulso também é um vetor, tá? Presta atenção. Heitor, qual que é a direção e o sentido? Galera, o tempo, ele pode ser zero, tá? O tempo pode ser zero. Eu posso não ter dado tempo para o vetor, pro tempo andar. E aí, o vetor impulso vai ser zero. É óbvio. Se eu não dei tempo para a força agir, ela não vai ter gerado nenhum impulso no corpo, tá? Então, se o tempo for zero, o impulso é zero. Mas o tempo vai ser sempre positivo ou zero, tá? O tempo nunca vai ser negativo. Se ele vai ser sempre positivo ou zero, o vetor impulso sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Tá bom? Então, sempre que eu tiver uma força apontando para cá, eu sempre vou ter um impulso apontando para cá. Heitor, mas isso é muito besta. Para que eu vou usar isso no vestibular, velho? Você tá gastando 5 minutos nisso, velho. Mano, questão de segunda fase, os caras sempre tem letra A, B e C. A A é isso, mano. A A é fácil, é para você não zerar. Você não pode chegar lá e por você tá nervoso, você ficar em dúvida, dar um branco em você. Isso tem que ser medular, isso tem que ser reflexo, tem que ser medular, tem que ser aqui, ó, na coluna lombar. Tem que ser reflexo de bater em joelho e você chutar e nem pensar, tá bom? Tem que ser algo que você não pensa. Vetor e impulso está sempre na mesma direção de sentido que vetor força. Acabou a conversa. Tá bom? Galera, alguém tem alguma dúvida?
disso aqui? Nenhuma? Nenhuma? Falem agora o cálem-se para sempre. Brincadeira, pode falar sempre. M é massa, sim, Simone. Esse M aqui é a massa desse corpinho aqui, tá? O M sempre vai ser massa, tá? Não lembro de outra coisa que é M aqui na nossa, pelo menos na nossa frente, tá bom? Beleza? Fechou. Print quem quiser e eu vou pagar. 1, 2, 3 e acabou. Beleza? Beleza. Galera, eu quero que vocês lembrem também do que eu falei na última aula. Só que aí agora, hoje, eu vou ajudar vocês. Lembra que eu falei antes disso? Antes disso. Antes de eu lembrar, porque lembra que eu falei, não sei se vocês lembram, na última aula, eu falei um monte de baboseira sobre colisão elástica, colisão elástica, colisão parcialmente elástica e colisão inelástica, tá bom? Eu falei isso para vocês, tá? Dei um monte de definições, tá? Mas hoje eu vou tornar tudo melhor de se entender com uma letra só, tá bom? Vamos começar então, galera. Ó, presta atenção. Eu tenho aqui uma parede, tá? E aí, ó, como que a gente desenha a parede, tá? A gente desenha a parede assim, ó. Tá? Isso aqui significa que isso é um corpo rígido. Se não me engano, isso aqui também não é um espelho plano? O espelho plano não é desenhado assim? Quem puder me falar aí. Eu não lembro se o espelho plano é só um... Isso, o espelho plano também é assim. Mas assim eu também posso desenhar uma parede, tá? Isso aqui significa que a parede é rígida. Heitor, o que significa que a parede é rígida? Se eu der um soco nessa parede, ela não se mexe. Se eu vier com uma bola e bater nessa parede, ela nem sente. Se eu vier com uma bomba atômica e der nessa parede, nada acontece, tá? É óbvio que não existe no mundo real. No mundo real, nada é 100% rígido, tá bom? Mas para os nossos exercícios, isso serve perfeitamente, tá bom? Então vamos lá. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma bola. Essa bola, ela... Oh, Heitor, isso tem a ver com o que a gente acabou de falar, sim. Ela tem o quê? Duas coisas só. Uma velocidade v e uma massa m. Não. Sim, ela tem uma velocidade v e uma massa m, tá? Não só essa v eu vou dar o nome de v, como eu vou dar o nome de v de afastamento. Ou, perdão, v de aproximação, AP, tá? Porque é a velocidade que ela está de aproximação da parede, tá? Então, imagina que eu joguei, não tem gravidade puxando a bola para baixo, tá? Não tem gravidade. Eu joguei essa bola contra a parede, tá bom? Pode até imaginar que tem um chão aqui, tá? Mas isso não é necessário. Foca aqui. Eu joguei essa bola contra a parede, tá? Ela vai vir com essa velocidade de aproximação, vai bater, vai se deformar, que eu falei para vocês, tá? E vai, tchum, voltar, tá? Isso é a coisa mais óbvia do mundo, a gente aprende isso em todo lugar, tá bom? A questão é, presta atenção, essa bola, ela vai voltar com uma velocidade de afastamento, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. Eu desenhei essa bola aqui em cima e essa bola aqui embaixo. É a mesma bola em momentos diferentes, tá? Imagina que, na verdade, essa bola segue sempre uma linha reta, tá? Porque essa velocidade ela é perpendicular à parede, tá? Então não tem nenhuma componente para cá e nenhuma componente para lá. Eu vou chamar de colisão unidimensional, tá bom? Por que colisão unidimensional? Porque só tem uma dimensão que a bola está andando. Ah, Heitor, meu Deus, eu vou me decair. Ah, Heitor, mas por que você colocou a bola aqui embaixo? Só para ficar mais fácil, tá bom? De eu representar a situação, para eu não colocar na mesma linha e ficar confuso, tá bom? Então imaginem que essa movimentação está acontecendo numa linha só. Eu estou só desenhando em lugares diferentes para ter uma representação diferente, tá bom? Voltando ao assunto, ó, presta atenção. No mundo real que a gente conhece, a gente sabe, por experiência de vida, tá? Por nossa experiência física de vida, que essa velocidade de afastamento vai ser menor do que essa velocidade de aproximação.
Porque quando eu chuto uma bola numa parede, ela volta mais devagar do que quando eu chutei ela, tá? Ela volta sempre mais devagar, tá bom? Ela vai voltar mais devagar no mundo real, tá bom? E com base nisso, eu vou criar para vocês, sim, eu vou criar um dos conceitos mais importantes da aula, que é o Ezinho, tá? O Ezinho é chamado de... Qual é o nome? Acho que é coeficiente de... Coeficiente de restituição, isso. Coeficiente de restituição. É que eu fico tão focado nas coisas que eu esqueço o nome das coisas. Tem um problema muito sério com o nome. Coeficiente de restituição. Cara, eu era péssimo em história. Eu era péssimo. Porque eu sabia tudo o que tinha acontecido, mas eu não lembrava o nome dos caras, velho. Eu lembrava o nome dos caras. Eu não sabia o nome das leis. Puta, aquelas leis de escravidão eram fim pra mim, mano. Porque algumas eram fáceis. Lei do ventre livre e tal. Mas aí vinha a lei com o nome dos caras. Eu não tô nem aí pro nome dos caras. Por que eu vou ficar aprendendo o nome dos caras? Só que você tinha que saber. Isso era horrível. É horrível, tá bom? Então eu sempre tive um problema muito sério com o nome. Bom, coeficiente de restituição. Voltando aqui pra aula, tá? O que é o coeficiente de restituição? Galera, é muito simples. Ó, presta atenção. Para guardar, o coeficiente de restituição é a velocidade final dividido pela velocidade inicial. Tá? Vou melhorar. O coeficiente de restituição é a velocidade com que ele está se afastando da colisão dividido pela velocidade com a qual ele está se aproximando da colisão. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim, não? Sim, beleza, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, me fala, tá bom? Heitor, por que você criou esse número bizarro? Porque a partir de agora, com base nesse Ezinho, esse Ezinho, ele vai melhorar minha vida 952,7 bilhões de vezes. Sabe por quê? Olha só o que acontece. Galera, afastando é um... Como assim? Como assim, Simone? Ó, aqui em cima é afastando, aqui embaixo é aproximando, tá? Eu vou fazer maior, porque às vezes na resolução do Meet não pega, né? E o pezinho confunde muito com o ezinho. Então, E é velocidade afastando dividido por velocidade aproximando. Pronto, agora deu para pegar. Beleza? Vamos lá. Ó, galera, presta atenção. Presta atenção. Eu falei para vocês que numa colisão elástica, presta atenção, colisão perfeitamente elástica, vai ser perfeitamente elástico. É até intuitivo pensar que vai dar tudo certo. Ele vai com uma velocidade e volta com a mesma velocidade. Por quê? Porque ele é perfeitamente elástico. Imagina uma bola perfeitamente elástica. Igual aquelas bolinhas de borracha. Ela é quase perfeitamente elástica. Ela volta, você joga ela daqui, ela volta quase na mesma altura. Mas ela volta um pouquinho mais baixa. Se ela fosse perfeitamente elástica, eu pegaria aquelas bolinhas de borracha, não sei se você sabe, aquelas bolinhas de borracha que você compra num coisa de posto, né? Você põe a moedinha, gira e ela cai. Você soltaria ela, ela cairia no chão e voltaria na mesma altura. Só que ela não volta, porque ela é quase que perfeitamente elástica. Mas voltando aqui, se eu tiver uma colisão, tá? Olha só. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Elástica, tá? A velocidade com que ele volta é a mesma com que a velocidade com que ele veio. Todo mundo sacou isso? É intuitivo para todo mundo? Tá? É óbvio, porque é perfeitamente elástico. Então, eu vou pôr que a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu? Beleza. Então, como que fica o coeficiente de restituição nesse caso? Como que fica? Ué, galera, eu falei para vocês que o coeficiente de restituição é afastamento sobre aproximação, final sobre inicial. Primeiro ele aproxima, depois ele afasta.
Então, se é final sobre inicial, primeiro afastamento, depois aproximação. Tem um exemplo? Como assim, Yasmin? Um exemplo ou exercício? Ou um ex? Eu não tenho nenhum ex. Eu só tenho uma ex. Ah, um exemplo. Tá bom. Tá bom. Espera aí que eu vou dar esse exemplo. Espera aí que eu vou dar. Ó, afastamento ou aproximação. Galera, se eu falei que um é igual ao outro, quanto que é uma coisa dividida sobre ela mesma? Quanto que é? Se eu pego uma coisa, divido sobre ela mesma, dá quanto? 2 dividido por 2, 10 dividido por 10, 20 dividido por 20, dá 1. Então, galera, muita atenção, muita atenção. Sempre que eu tiver uma colisão elástica, o coeficiente de restituição vai dar sempre 1. Acabou. Aí acabou. Aí acabou qualquer exercício. O exercício falou, o coeficiente de restituição dá 1, eu já falo, colisão é perfeitamente elástica. Se ele fala, colisão é perfeitamente elástica, eu já sei que o coeficiente de restituição é 1. Acabou qualquer conversa aí. Beleza? Voltando, vou dar um exemplo que a Yasmin pediu, tá? Vamos lá. Vamos supor que a velocidade de aproximação, vou trocar até aqui, ó, tá? Um objeto, tá? Um objeto vem com uma velocidade de aproximação de 10 metros por segundo, tá? Beleza? Aí ele bate numa parede e volta com uma velocidade de aproximação de 10, de afastamento, perdão, de 10 metros por segundo. Pergunta número 1. Quanto vale o coeficiente de restituição desse exemplo? Vamos lá, então. Vou calcular aqui, ó, tá? Então, vamos lá. O coeficiente de restituição, que é o E, tá? É a velocidade com a qual ele se afasta dividido pela velocidade com a qual ele se aproximou. Tá bom? Então, o E. Vamos lá. Velocidade de afastamento. Essa aqui, ó. Ele está vindo embora e vale 10. Velocidade de aproximação. Ué, quando ele estava se aproximando da parede, da colisão, ele tinha 10 metros por segundo também. Tá? 10 dividido por 10 dá 1. Galera, nisso, você fala, ué, que o coeficiente de restituição deu 1, então, letra B. Letra B. Que tipo de colisão é essa? Colisão perfeitamente elástica. Beleza? Isso é exercício que cai, viu? Isso cai. Isso cai, tá bom? Isso cai, tá? Cuidado, isso cai, tá bom? Quem quiser tirar print pode tirar, senão eu vou seguindo, tá bom? 1, 2, 3, print. Bora. Então, acho que deu para todo mundo sacar, tá? O rolê de colisão colisão elástica. Sim, poderia, mas caiu, Simone. Enem, capaz de cair, viu? É que tem um texto gigante que eles põem para cansar você, para te deixar toda lelé das cucas, porque depois eles vão fazer uma pergunta extremamente fácil, e aí eles querem te cansar para você ficar lelé da cuca e não saber responder. Porque se você pula só pronunciado lá no final, você responde, tá bom? Enem é assim, tá bom? Então, matamos elástica, tá? Agora, eu vou fazer um rolê diferente, ó. Vai ser parcialmente elástico. Tá? Eu fiz aqui uma abreviação e eu fiz aqui uma abreviação. Dá para caber. Ó, então vamos lá. Vou tirar aqui de novo, tá? Olha só agora o exemplo, tá? Vamos supor agora que você está atacando a bolinha na parede e daí você está medindo a bolinha, a velocidade da bolinha, tá? E aí, de novo, você tacou a bolinha com uma velocidade de 10 metros por segundo. Só que aí você foi medir a velocidade com que a bolinha voltou. E a bolinha agora, ela não volta mais com 10. Ela não volta mais com 10. Porque agora, se toca, garota. A gente está na vida real. Na vida real, as coisas não são perfeitamente elásticas. Na vida real, nada é perfeito. A vida real é isso. A vida real é essa imperfeição. O universo não é perfeito. Você não é perfeito. Mas só tem uma coisa que a gente pode fazer. É continuar lutando, cara. Porque de uma coisa a gente tem certeza. A gente não pode parar de continuar lutando. Então vamos embora. Vamos continuar essa aula. Vem comigo. Ela voltou agora com 8 metros por segundo. Tá? Vamos embora. 8 metros por segundo. Tá? Vamos calcular, então, o coeficiente elástico. Então, letra A. Quanto vale
o coeficiente elástico, você está lá no meio do vestibular, já está na terceira hora de prova, mas você vai lembrar de mim, vai lembrar do meu rostinho bonito, vai lembrar da minha bundinha e vai falar, eu sei resolver porque o Heitor me falou, tá? Ele pergunta, quanto vale o coeficiente elástico dessa bodega? Você vem e me fala, mais fácil que apontar eu do governo Bolsonaro. Coeficiente de restituição é velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Não tem conversa, tá? Então vamos lá. E vale. Afastamento. A bolinha está se afastando com 8 metros por segundo. Então vai dar 8 aqui. E velocidade de aproximação, a bolinha estava se aproximando com 10. 10 aqui. 8 dividido por 10, 0,8. Tá bom? Beleza? Então, letra A você já mata. Vale 0,8 coeficiente de restituição. Aí ele pergunta: quanto vale... Perdão, que tipo de colisão é essa, galera? Essa é muito fácil, não pode errar, tá? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês que mais para frente vocês vão entender o porquê, tá? Bom, eu já sei que elástica não é, porque elástica é necessariamente 1, tá bom? Colisão perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição tem que ser necessariamente 1. Então, eu vou falar que ela é parcialmente elástica, tá? E, Heitor, quanto que vale o coeficiente de restituição numa colisão parcialmente elástica? Eu vou falar para você. Ele vai valer entre 0 e 1, tá? Heitor, o que você escreveu aqui? Vamos entender. Você já sabe sinal de maior e menor, tá? Você já sabe sinal de maior e menor, tá? Ó, vamos lá. Primeiro, do jeito que você olha, você já percebe que a letrinha E, que é o coeficiente de restituição, está entre 0 e 1, literalmente. Eu escrevi ela entre 0 e 1. Então, é muito simples você imaginar que ela está entre 0 e 1. Tá bom? Ela está. Tá? Então, eu coloquei que o 0 é menor do que o coeficiente de restituição sempre, ou seja, o coeficiente de restituição vai ser sempre maior do que 0 na colisão parcialmente elástica e vai ser sempre menor do que 1. Tá bom? E eu não coloquei o segundo tracinho aqui, porque senão seria menor ou igual. Se eu ponho que o 0 é menor ou igual ao coeficiente de restituição, eu estou aceitando o valor 0. Mas eu não posso aceitar o valor 0, porque vocês vão ver quando o coeficiente de restituição vai valer 0. Tá? Então, o que eu quero que vocês guardem? Numa colisão parcialmente elástica, o coeficiente de restituição necessariamente está entre 0 e 1. Aqui, guardem isso. Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza. E agora vocês vão entender. Então, ó, o lugar do 1 eu já aluguei para o elástico, tá? Agora vocês vão ver para quem que eu aluguei o 0. Bom, você que já é inteligente, você já está sacando, tá? Você já está sacando que eu aluguei o 0 para o terceiro tipo, que é a colisão inelástica. Oh, oh, galera, presta atenção. A colisão inelástica, então, imagina que ao invés de tacar uma bola agora, eu taco uma moeda. Sabe aquelas moedas de criança? Que agora chama slime, tá? Que agora esse nome terrível, esse nome horrível, esse nome pífio, que colocaram americanizado, que eu odeio o nome americanizado. Tem um nome foda, chama Amoeba. Amoeba. Nego vem e me dá o nome de slime, velho. Tem que matar todo mundo que chama de slime, mano. Que eu odeio esse americanismo que a gente tem no Brasil. Esse raio de querer pôr tudo em inglês, mano. Fala português, cara. Tu nasceu aqui, cara, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu pego esse N aqui e agora eu transformo numa moeda, tá? Galera, o que vai acontecer quando tu tacar uma moeda na parede? Tá? A moeba, não é slime, tá? Quem chamar de slime não vai passar no vestibular. Pronto, taquei a praga agora, tá? Tu vai pegar a moeba. Se você tacar a moeba na parede
ela rebater, voltar e bater na tua cara, você violou a física. Porque é impossível. A amoeba, você vai tacar ela, vai grudar na parede. Ela vai grudar, tá? Não vai ter conversa. Ela vai grudar, tá bom? Se ela vai grudar, se eu taco ela antes e depois, aí ela vem, gruda na vez, ela faz... Pera, deixa eu melhorar o som. Não, agora ficou com barulho de peido. Não, faz... Agora sim, ficou com barulho de amoeba, tá? Ué, ela não está se afastando da parede, mas eu taquei, ela grudou. Então a velocidade de afastamento vale zero. Vale zero. Ela não está se afastando. A velocidade vale zero. Horas, Heitor. Pô, aí agora para mim ficou teta, tá? Então vamos lá. Uma criança, questão de vestibular, hein? Segunda frase da FUVEST. Uma criança brasileira, raiz, que nasceu brasileira, tacou uma moeba. Ela tacou uma moeba, ela não tacou uma slime, porque ela é brasileira. Ela nasceu no Brasil, ela fala português, tá? Tacou uma amoeba na parede, tá? Com uma velocidade de 10 metros por segundo. A moeba bateu na parede e ficou lá. Qual é o coeficiente de restituição da amoeba? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos calcular, então, porque se é uma coisa que a gente sabe fazer, é calcular coeficiente de restituição. Então, vamos lá. É velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, tá? Isso vai ser igual a... Ué. A velocidade de afastamento é zero, velho. Bicho, se a velocidade de afastamento é zero, eu não ligo mais para quanto que ela veio de aproximação, tá? Eu não ligo se é 10, tá? Eu posso ter posto 10, eu posso ter posto 1000, eu posso ter posto 0,001, eu posso ter posto qualquer número, pi, raiz de 2, não me importa. Qualquer número que dividir zero vai dar no resultado zero, tá? O coeficiente de restituição, então, é zero, tá? Eu falo que é zero. Por ser zero, eu falo, então, qual é o tipo de colisão? Qual é o tipo de colisão? Inelástica. Acabou. Perfeitamente inelástica, se você quiser falar de um jeito mais bonito. Se a colisão fosse perfeitamente elástica, ela voltava para sua mão, veja bem, Ana Júlia, veja bem, o que importa, no fim das contas, não é ela voltar ou não. O que importa é a velocidade com a qual ela volta. Se ela volta com a mesma velocidade que eu joguei, então ela é perfeitamente elástica, tá? Porque eu joguei com 10, ela voltou com 10, tá? Eu posso fazer isso infinitamente. Imagina que eu tenho duas paredes, tá? E daí eu pego e taco uma bolinha perfeitamente elástica no meio das duas. Então ela vem com 10, bate com 10, volta com 10, bate com 10, volta com 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ela fica infinitamente batendo entre as duas paredes, tá? Isso é uma colisão perfeitamente elástica, tá bom? Mas na vida real, é muito raro um tipo de colisão perfeitamente elástica, tá? Na vida real, eu vou falar para vocês, só entre átomos existe colisão perfeitamente elástica, beleza? Entre coisas da vida cotidiana, não acontece, tá bom? Agora, se eu pego uma bolinha e taco ela na parede, ela pode voltar aqui para minha mão, não pode? Todo mundo concorda. Todo mundo concorda que pode voltar para minha mão. Mas ela nunca ela vai voltar com a mesma velocidade. Ela vai sempre voltar com uma velocidade menor. E isso é intuitivo para a gente no nosso dia a dia. Você tá com uma bolinha na parede, às vezes você taca até mais forte do que você imagina que seja suficiente, porque ela vai voltar com uma velocidade menor para ela cair na sua mão, tá? E aí ela é parcialmente elástica. Ela volta para sua mão, mas ela não é perfeitamente elástica. Por quê? Porque ela não volta com a mesma velocidade que ela foi. Tá bom? Vamos lá. Simone, qualquer valor de afastamento maior do que zero é parcialmente elástico? Isso, Simone, isso. E agora a gente vai colocar o grande trunfo da nossa aula. O grande trunfo da nossa aula é essa tabelinha aqui, que eu vou pôr aqui no cantinho, mas que se alguém decorar, eu vou quebrar de porrada. Eu vou pegar, eu vou saber, primeiro eu vou saber. Aí, eu vou pegar o IP de vocês, tá? Aí eu vou pegar Instagram, TikTok de vocês, o caramba quatro. OnlyFans, se tiver OnlyFans também, eu vou pegar,
eu vou seguir todas as contas dessa pessoa e vou comentar em todos os rios que a pessoa fizer challenge, que a pessoa fizer, ai, tô feio, tal, aí dá uma virada na música, a pessoa some assim, e ela volta linda, assim, eu vou pegar todos esses posts e vou comentar, feio, horrorosa, que horror, coisa mais feia que eu já vi na minha vida, tá? Eu vou fazer um lixamento virtual com quem decorar essa tabela. É para entender. Decorar, você decora gramática. Que é um monte de regra que uns velhos brancos inventaram. Física você entende, tá? Então, quem tem TikTok aí, quem tem Instagramzinho aí que fica postando videozinho bonitinho, quem tem OnlyFans aí, fique esperto, tá? Ó, vamos lá. Se o E for igual a zero, acabei de falar para vocês, inelástico. Deixa eu fazer o contrário. Se ela for inelástica, o E é igual a zero. Acabei de falar. Se ela for parcialmente elástica, o E fica entre 0 e 1. E se ela for totalmente elástica, o E vale 1. Entendeu? Por isso que a parcialmente elástica é o que sobra. Por quê? Eu reservo o 1 para elástica, eu reservo o 0 para inelástica, e o que sobra entre 0 e 1 é parcialmente elástica, tá? Por isso que eu não ponho menor ou igual. Por isso que eu ponho menor. Porque o igual a 0 é da inelástica. O igual a 1 é da elástica. Tá bom? Beleza? Imagina. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Vocês concordam que numa colisão inelástica, essa moeba, ela tinha uma certa velocidade, tá? Ela tinha uma certa velocidade. E aí essa velocidade some. Para onde que foi essa velocidade? Ela foi perdida na forma de energia sonora, energia térmica, tá bom? Vibração, tá bom? Ela é perdida, tá? Na parcialmente elástica também. E na elástica, completamente elástica, essa energia não é perdida, tá? A energia cinética dela se mantém, só muda o sentido da velocidade, tá bom? Vamos lá para a última pergunta da aula, para eu liberar vocês, do Yuri Marinho. E se eu jogar a bolinha numa parede que vai aumentar a velocidade da bolinha, tipo uma parede de mola, isso é considerado um tipo de colisão? Olha aí o Yuri revolucionando a física. Marinho e Yuri, isso existe sim, tá bom? Isso existe. Por mais que não seja. Bom, todo mundo tirou o print aqui? Todo mundo tirou um print aqui? Beleza? Bom, galera, o Yuri fez essa pergunta, tá? Já são 8h24. Quem não tiver interesse de saber, pode sair. Quem tiver interesse de receber uma resposta rapidinha, vou mandar o form de preço de novo. Quem tiver interesse de saber, eu respondo rapidamente e falo um pouco sobre física nuclear de um jeito super fácil e interessante. Então, quem gostar de física e quiser saber uma coisa muito foda, aí pode ficar. Quem quiser sair e quiser descansar, sem julgamentos, tá bom? Vamos lá. Yuri, isso existe, tá? Isso existe. E chama um nome de colisão muito foda, tá? Muito foda. Que é a colisão super elástica. Ela é mais do que elástica. Isso existe, cara, isso existe, tá? E não é só quando você tem a bola batendo numa parede de mola, não, tá bom? Sabe onde que isso existe, ô Yuri? Isso existe, cara, em reatores nucleares. Vitor, o que você está falando, cara? Reatores nucleares, cara. Que merda é essa, cara? Cara, imagina assim, ó. Imagina assim. Eu tenho aqui um núcleo, tá? Eu tenho aqui um núcleo. Ó, esse é o núcleo de um átomo, tá? E esse átomo, ele é fudido de instável. Ele é fudido de instável, tá?
Ele tá louco para explodir, tá? Por quê? Vocês já devem ter aprendido. Ele tem um monte de nêutrons, tá? Os nêutrons estão tudo aqui, ó. E a força que mantém eles grudadinhos não tá dando conta. Então eles ficam assim, ó. Ai, se tocar em mim, eu saio. Se tocar em mim, eu saio. Se tocar em mim, eu saio. E aí, bicho, o ser humano, ele é desgraçado, velho. O ser humano, ele vê um negócio que pode dar errado na natureza, ele vai lá e faz, cara. A única coisa que não pode acontecer com esse átomo é você mexer nele. O que o ser humano faz? Vou mexer. O que ele faz? Ele pega, velho, ele pega um nêutron, mano, que é tipo uma bolinha subatômica, tá? Então tem um bagulho que já é um barril de pólvora. Já é um bagulho que tá para explodir. O ser humano vem e joga essa porra desse nêutron com uma velocidade fodida de grande. Fodida. Muito alta. Muito alta. Tipo, mais da metade da velocidade da luz. Yuri, o que acontece quando eu mando esse raio desse nêutron nesse núcleo? O que acontece? Puta merda, os coisinhos subatômicos que estavam aqui, doidinho pra sair, eles recebem uma porrada, não tem o que segure, velho. Não tem o que segure, tá? É explosão, é bosta pra todo lado, voa, tá bom? Então, esse núcleo aqui, esse átomo, ele libera uma energia gigante, gigante de grande, gigante. E aí, é partícula subatômica para todo lado. Esse nêutron aqui, se ele não for incorporado aqui, se ele não for incorporado, tá? Ele vai voltar, tá? Vamos supor que ele não entrou nessa bagunça aqui, tá? Ele voltou. Ele vai voltar com a velocidade que ele tinha, mais a velocidade que ele ganhou nessa explosão, tá? Então, a velocidade de aproximação vai ser menor que a velocidade de afastamento, tá bom? E aí, se eu calculo esse E, que é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, ué, se esse é maior do que esse, se eu divido um número maior por um número menor, isso aqui vai ser maior do que 1. Então, quando o E é maior do que 1, essa colisão é chamada superelástica. E aí pode ser o que quiser, velho. Não tem limite, tá? Vai de 1 até infinito. Beleza? Então, nesse caso, a gente usa. E aí, cara, olha só. Imagina um monte de átomo, um do lado do outro. Você vai e joga um nêutron desse. Um nêutron. Ele bate, explode esse átomo. Esse átomo joga um monte de nêutron também com velocidade alta. E esse nêutron aqui, ele volta mais rápido, velho. E aí ele tá voltando, e aí tem outro átomo desse no caminho dele. Ele acerta, pau. Ele acerta, ele estoura esse átomo. E esse átomo libera um monte de nêutron. E aí ele volta com uma velocidade maior ainda. E aí ele acerta outro átomo. Pá! Ele explode. E aí, cara, isso vai criando uma reação em cadeia, isso vai criando um efeito dominó, isso vai virando uma bola de neve. E no final, isso, cara, pode gerar duas coisas para você. Se controlado, um reator nuclear que gera energia nuclear a partir disso, tá? Você pode converter isso em calor e converter depois em energia elétrica, tá? Se você conseguir controlar essa reação em cadeia, ou isso gera uma bomba atômica, velho. Uma bomba atômica. Se você faz isso para ser descontrolado, isso vai ser descontrolado até explodir todos esses átomos e você tem uma bomba atômica. Tá bom? Essa é a resposta. Quem ficou, as 20 pessoas que ficaram, vocês são fodas. Boa noite. Quem quiser ir perguntar, eu estou aqui. Fechou? Boa noite. Boa noite, Líbia. Boa noite, Júlia. Boa noite, Yuri. Boa noite, Camila. É nóis. Boa noite, Gabriel. Quem quiser aí pode ficar.